Boa noite a todos, mais uma vez, agora com a participação dos nossos amigos através da internet pelo Facebook. Nós somos a entidade espírita Luz e Caridade Ramatiz, estamos localizados na rua Odilon da Cunha Melo, 175, bairro do Rodeio, Mogi das Cruzes, São Paulo. Todos estão convidados a conhecer a nossa casa, né? Traga a família, os amigos, todos serão bem-vindos. Os nossos trabalhos acontecem de terças e quintas-feiras, com palestras, passes e tratamentos espirituais. Às terças-feiras, a partir das 20 horas, e nas quintas-feiras, em 2 horários, às 15 horas e às 20 horas. A nossa casa também oferece cursos, né? Tanto para criança, a partir dos 4 anos, e os jovens até os 17 anos. Isso ocorre nos sábados, a partir das 9h15. E para os adultos, nós temos um curso, às quartas-feiras, a partir das 20 horas, um curso básico, fundamental. No momento estamos de férias, né, os cursos, né? E retornando dia 3 de agosto, no sábado, para as crianças, infância e juventude, e no dia 7 de agosto, quarta-feira, para os adultos. A nossa palestra, nosso palestrante dessa noite é o senhor Reinaldo Dias, nosso irmão, com o tema Prolegômenos e o Peixinho Vermelho. Boa palestra a todos. Tema complicado, né? Mas não é meu, não, é do Kardec. Vocês querem brigar, vocês brigam com ele. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e pedir que Jesus possa aquecer os nossos corações com aquela sua luz cheia de misericórdia, né? Que ainda hoje circula pelo nosso planeta, abraçando a todo aquele que abre o coração para recebê-la. Hoje a gente vai falar o tema, como disse o Luiz, Prolegômenos e o Peixinho Vermelho, porque a gente vai abordar o livro dos Espíritos no comecinho. Claro que não dá para falar sobre todo esse início do livro dos Espíritos, que ele tem ali algumas iniciantes e mais esses prolegômenos. Os prolegômenos são 3 páginas só, mas é muito profundo, né? Ali basicamente está condensada a visão que o Kardec tem do livro dos Espíritos. Ele explica o que é o livro dos Espíritos. E ele explica o que é o livro dos Espíritos na visão dele e passa também para nós aí nesse início a visão dos Espíritos. Às vezes a gente passa vai direto para a questão 1, né? Que é Deus. Não vou ler nada que vem antes, mas a gente deixa de entender qual é a finalidade daquela obra, não é? Porque esses prolegômenos seriam mais ou menos como o prólogo, não é? De um filme, de um livro. Só que como o livro é científico, e o Kardec era um cientista, ele deu o nome de prolegômenos, né? Para complicar um pouquinho. E o que diz nesses prolegômenos, né? Ele já começa, eu vou abordar só 4 pedacinhos dele, porque a gente teria que ficar aqui muito tempo para falar dele inteiro. Então, 4 pedacinhos só. Primeiro, o Kardec começa situando na história, o contexto histórico do momento. No momento que ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, é o momento em que, lá na França, né, lá em toda a Europa, estão acontecendo os fenômenos da aparição consciente dos espíritos, a manifestação consciente dos espíritos para toda a humanidade. Então, eles inventaram lá na França, particularmente, a questão das mesas girantes, não é? Que eram pessoas que se reuniam em grupos, pessoas que geralmente de classe social alta, né, que se reuniam, e eles faziam ali naquela reunião com o intuito de se divertirem. Havia médiuns de efeito físico presentes no local. Essas pessoas se concentravam e elas tinham a capacidade de, após algum tempo, fazer as mesas se elevarem do solo e andarem pelo ambiente, de um lado para o outro, sem que ninguém tocasse nas mesas. Às vezes mesas muito pesadas.
E isso chamou a atenção do Kardec, foi justamente isso que chamou a atenção do Kardec, porque ele foi assistir a uma dessas reuniões, não é? Mas o Kardec, como ele era mais curioso do que a maioria de nós, era um cientista, não é? Essa é a vantagem de ser um cientista, não é? Porque eles desenvolvem hipóteses, aí partem das hipóteses, tiram lá umas resoluções, chegam a uma conclusão, e, enfim, vão formando as teses. Esse é o cientista. Nós não, a gente vai por curiosidade mesmo. Mas ele, como era um cientista, ele foi até lá e ele percebeu que aquilo era uma manifestação inteligente. Então ele começa por Prolegômenos dizendo assim: fenômenos alheios à vontade, fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Então o Kardec, ele já no começo, na primeira frase dos Prolegômenos, ele já mostra o contexto social da época, o contexto histórico, né, do momento que eles estão vivendo, explicando que aquele livro, ele parte desse princípio, né, quando essas manifestações ocorrem na França, e em toda a Europa, na verdade. E aí o Kardec continua falando assim, o Kardec, vamos ver, essa parte aqui, eu destaquei porque ela é importante, porque o Kardec, ele teve contato direto com os espíritos que foram responsáveis pela codificação. Então aqui, nesse pedaço, ele vai dizer qual é a missão desses espíritos. E essa missão, ela não era só daquele tempo. Ela continua sendo. Então tem um pedacinho aqui que Kardec diz assim: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Se a gente lembrar lá no Evangelho, Jesus fala: se me ouvirdes, se guardardes a minha palavra, eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido, que ficará convosco por toda a eternidade. Né? E aqui o Kardec fala, são chegados os tempos, os espíritos que disseram para ele, os espíritos anunciam que são chegados os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Esta é a missão dos espíritos. Segundo Allan Kardec, que teve contato direto com eles. Por isso que é tão importante isso aqui. Instruir, é o quê? A gente não sabe alguma coisa e a gente vai aprender. Então a instrução é, você não sabe aquilo, você vai aprender aquilo. E esclarecimento? Esclarecimento é alguma coisa que você acha que sabe. Mas na verdade você não sabe, então alguém tem que explicar para você melhor. Isso é o esclarecimento. Então essa é a missão dos espíritos no planeta, segundo Kardec. Aí um pouquinho mais adiante, ele já fala uma parte em que os próprios espíritos falaram com eles. Ele diz assim, eis em que termos nos deram por escritos e por muitos médiuns a missão de escrever esse livro. Então são os espíritos falando com ele. E eles falam assim para Kardec, ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Esse trabalho é nosso. Significa dizer que a doutrina dos espíritos é realmente doutrina dos espíritos. Os livros que o Allan Kardec compilou, eles são um trabalho dos espíritos. É isso que os espíritos estão dizendo para eles. Isso aqui já está entre aspas aqui, que é falado pelos próprios espíritos para Kardec. Então a doutrina espírita é uma doutrina de gente morta, na verdade. Porque é dos espíritos. Não foi o Kardec que fez, não foi uma pessoa, são os espíritos que vieram, com a permissão de Deus, trazer essa doutrina. E aí, eles terminam aqui, o último pontinho que eu vou abordar aqui, os espíritos dizem assim para Kardec. Eu estou pulando bastante parte, tá, gente? É interessante, quem puder, depois dar uma lida nos prolegômenos inteiros. Está no comecinho do livro dos Espíritos, tá? Um pouquinho antes da questão 1. E os Espíritos falam assim, com perseverança é que chegarás a colher o fruto dos teus trabalhos.
Com perseverança que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida. Então, o que os Espíritos estão falando aqui para Kardec? Estão falando, olha, isso aqui que nós estamos trazendo para você, isso aqui vai se propagar. Porque, na verdade, às vezes, a gente lê de uma maneira simplória, né? Mas isso aqui é uma previsão do que vai ocorrer. Porque uma verdade, ela não retroage, ela não retrocede. Nada é mais forte que uma verdade. Né? Nada é mais forte que a verdade. Então, existe uma frase que diz assim, que nem um exército é mais forte do que uma ideia. Né? Um espírito que é eterno, fala em futuro, né? Então é uma data aberta. Mas eles dizem que Kardec vai experimentar o prazer de ter sido uma das pessoas que trabalhou para que essa doutrina se espalhasse. E finalmente eles falam aqui no final, eles dizem assim que para que ele não se inquiete, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho, ou seja, toda ideia tem contraditores, né? Isso é normal, é nosso, né? Como gente que somos, nós não gostamos muito quando as coisas estão indo num sentido e a gente tem que mudar de rumo. Porque mudar de rumo dá trabalho. A gente chama isso de zona de conforto, né? Quando a gente tá tudo legal, tudo redondinho, você está ali acostumado com aquela vidinha, de repente uma ideia nova que surge e fala, não é assim do jeito que você está fazendo. Não está tão errado assim, mas também não está certo. Você precisa melhorar aqui, melhorar aí. Então dá trabalho. Mudar dá trabalho, né? Então nós somos assim muito arredios com relação à mudança. Por isso que eles falam aqui que haveriam espinhos e pedra no caminho e que haveriam inclusive incrédulos e maus que iriam querer atrapalhar. Mas no final eles avisam aqui para o Kardec o seguinte, lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Então, fazem um alerta para Kardec, falam que os bons espíritos são avessos aos nossos interesses mais imediatos, né? Que todos nós temos. E assinam, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, enfim. Uma série de espíritos que assinam aqui, espíritos de escola, né? Então, o que nós precisamos perceber disso tudo aqui que a gente está falando, né, desses pequenos trechos, é que a doutrina dos espíritos, primeiro, que ela não é uma obra que foi feita a partir da terra. Ela não foi feita a partir da terra. Se a gente pensar no evangelho que Jesus vem trazer, né, ele disse que vem trazer o evangelho do Pai, né, que também não é uma obra feita a partir do planeta Terra. O Evangelho de Jesus serve para qualquer lugar do universo. Se você estiver em Marte, em Plutão, em Urano, Saturno, não importa onde você esteja, na Via Láctea, não importa. Qualquer lugar que você estiver, o Evangelho serve para todo lugar. É uma lei universal. E essa obra aqui dos Espíritos também, a gente tem que perceber que ela não é uma obra humana. Né? É uma obra supra-humana. Né? Uma obra além da humanidade encarnada que está aqui. É uma obra que veio de Espíritos de grande luz, né? De grande conhecimento. Então, eles vieram trazer essa obra para nós. Esse é um ponto interessante, porque para que nós possamos valorizar de acordo com o que é necessário. A doutrina dos Espíritos. Não só o livro dos Espíritos, mas a doutrina como um todo. Né? Esses avisos que eles vêm nos dando. Respondendo aquelas perguntas que calam fundo em nós, que é aquela questão transcendente, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, e quando acabar isso aqui, para onde eu vou? Né? Que é a pergunta que todos nós, de onde eu errado pelo Emmanuel, pelo Espírito, que era o Espírito coordenador do trabalho do Chico Xavier, no livro Libertação, que é um dos livros que foi escrito pelo Espírito André Luiz, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, por meio da psicografia. Né? Vejam que é uma obra de um espírito para nós da Terra.
E esse livro Libertação, no começo do livro, o Emmanuel, então, conta a história do peixinho vermelho. E o Emmanuel conta o seguinte, ele diz que tinha, num lugar, no centro de um formoso jardim, havia um pequeno lago, um grande lago, adornado com ladrilhos azuis, turquesa. E ele era alimentado por um diminuto canal. O canalzinho jogava água ali e ficava sempre recebendo água daquele canal. E ali viviam vários peixes. Tinha toda uma gama de peixes vivendo ali, e tinha um que era miudinho, o menorzinho deles, que era o tal do peixinho vermelho, né? E esse peixinho vermelho, como ele era o menorzinho, os grandes aproveitavam dele. Então, toda vez que chovia, que começava a descer aquele lodaçal lá, que ia chegando as larvas e tal, ele ia comer, os grandões chegavam, davam um chega para lá nele, né? Quem já jogou futebol sabe o que é isso, não chega para lá, a gente está no campo quase pegando a bola, o cara vem dar um encontrão na gente, dava um chega para lá nele e ele ficava sem comer. Então o peixinho vermelho, para comer, para poder sobreviver, para se alimentar, ele tinha que correr muito, ele vivia louco. Todo mundo ficava tranquilo, né? Os peixes grandes, eles tinham lá as locas, não é? Onde eles moravam, e eles cada vez mais gordos, né? Bonachões, não é? E o peixinho naquela maluquice dele para procurar comida, para poder se alimentar e sobreviver, e ele era miudinho, né? Magrinho, não é? E acostumado ao trabalho duro para sobreviver, acostumado a percorrer grandes distâncias, então ele não ficava parado nunca. E ele, então, com tanto tempo livre, ele começou a falar, bom, já que eu não tenho nada para comer, não tenho lugar para viver, porque nem loca para ele tinha, né, que eles não deixavam, ele falou, bom, vou fazer um inventário aqui do lago, né? E ele começou a fazer um inventário do lago, então ele sabia onde tinha cada pedra do lago, cada plantinha do lago, né? Onde que caía mais chuva, onde que a água chegava na hora de trazer os alimentos para os peixes e tal. E aí ele foi fazendo esse inventário até que ele chegou naquele lugar onde tinha a abertura por onde passava a água do canalzinho. E aí ele viu uma oportunidade de sair daquele lago. Ele falou, olha que engraçado, eu posso sair daqui. Ele pensou, por que não fazer isso, né? Eu vivo correndo de um lado para o outro, não tenho lugar certo para morar, a minha vida aqui é muito trabalhosa, né? Eu acho que eu vou viver novas experiências. E aí ele, magrinho que era, se espremeu um pouquinho e passou pelo meio da grade e pegou o canal. E aí conta o Emmanuel que ele foi do canal para um pequeno regato, do pequeno regato ele já começou a ver as coisas diferentes, as plantas diferentes que ele nunca tinha visto, algumas ruas e alamedas. Aí ele chegou num rio, e no rio ele viu também as margens do rio, alguns vilarejos, casas, pessoas, animais que ele nunca via, né? Cavalos, bois. E ele começou a ficar encantado com tudo aquilo e chegou finalmente no mar. Quando ele chegou naquele oceano imenso, ele não acreditou. Ele falou, meu Deus, eu pensava que a vida era aquilo lá. Pensava que era aquele lago onde eu morava. E olha quanta coisa. Então ele de peixinhos que, igualmente a ele, eram também muito afeitos ao trabalho, a andar de um lado para o outro, a estudar, a compreender, a aprender, assim como ele. E ele então começou a viver num paláciozinho lá de cristal, né, de coral, muito feliz com essas novas companhias, porque todos eles se davam muito bem, porque tinham os mesmos ideais, eram todos afins, né, e eram todos muito bons. E o peixinho viveu ali por alguns meses, então ele pensou, certo dia, um daqueles peixes, seus amigos, falou para ele, explicou para ele que só tinha segurança os peixes que estavam no mar. Porque existiam momentos em que havia grandes secas no planeta, e aqueles peixes que não estavam no mar, eles corriam o risco de morrer, porque a água onde eles viviam poderia sumir de uma hora para outra. E o peixinho, então, muito bondoso, pensou, eu devo ou não devo ir contar para os meus antigos companheiros de jornada? E ele, com o coração bondoso, e os peixinhos que estavam com ele, disseram, não, vá, incentivaram, todos eles muito bondosos. E ele realmente resolveu voltar para informar os seus companheiros do perigo que eles corriam e falar para eles da imensidão de coisas que ainda existiam e que eles não conheciam, que a vida era mais do que aquele pequeno lago. E ele então voltou, pegou todo o caminho do mar de volta, adentrou pelos rios, chegou novamente nos regatos, passou por todos os lugares, chegou no canalzinho novamente e finalmente chegou ao pequeno lago. Quando ele chegou, ele pensou, bom, vamos fazer uma festa, porque eu estou voltando, não é? Eu serei
homenageado, certamente, vão comemorar o meu retorno. Mas, para sua infelicidade, os peixes sequer haviam dado pela sua falta. Muito pelo contrário, eles estavam até contentes que ele não estava por lá, andando de um lado para o outro, enchendo a paciência deles, né? E dentre aqueles peixes, tinha um grande, o maior deles, né? Que foi eleito pelos peixes moradores dali como seu rei. E ele então começou a conversar com todos os peixes, né? E dizendo, olha, eu voltei, vocês não estão me vendo aqui, os peixes nem tinham para ele. Cada um na sua loca, comendo lá sua comidinha, né? Gordos, parrudos, né? E ele então foi reclamar com o rei dos peixes. E falou para o rei, contou toda a história, e falou, olha rei, é mais do que isso aqui, tem coisas que a gente não conhece, não sei o quê, e o perigo que a gente corre, isso aqui pode secar. O rei, como era rei, tinha que fazer alguma coisa. Então ele marcou uma reunião, e todos os peixes então se concentraram no centro do lago, e ele então foi falar para os peixes sobre aqueles outros mundos que ele conhecera, aqueles outros animais. E ele deu notícia para ele das grandes árvores que havia pelo mundo afora, das frutas diferentes, né? Muitas delas caíam no rio, serviam de alimento aos peixes que ali estavam, do imenso oceano que ele descobrira e do monstro que inclusive o engolira certa vez, e ele contando que ele rezara para os reis dos peixes e fora cuspido, encontrara num coral alguns amigos como ele e que vivia muito feliz, mas que eles corriam um risco muito grande ali, porque poderia acontecer uma coisa chamada seca, e eles poderiam vir a perecer. Quando ele terminou, os peixes deram uma grande gargalhada de tudo que ele havia falado. Ele ficou meio assim, entristecido, mas o peixe-rei, ainda para ironizá-lo ainda mais, disse para ele, me leva até o canal que eu quero ver onde que é esse canal. E ele foi até lá no canal e levou. Ele disse, olha, para sair daqui, a gente tem que passar por esse canal, só que vocês vão ter que parar de comer do jeito que vocês comem, vocês têm que fazer um pouquinho de exercício, tem que nadar mais, porque a viagem daqui para lá é longa, mas se vocês fizerem isso, né, a gente chega lá. Todos deram risada e o peixe, o rei dos peixes, então, fingindo que estava passando na grade, né, olhou para a cara dele e disse, olha, seu imenso imbecil, não está vendo que aí não cabe nenhuma só das minhas barbatanas? Vai-te embora daqui, vai viver a sua vida. E o peixinho, então, que tinha tentado levar a notícia para os seus irmãos, ficou decepcionado, mas pegou seu caminho de volta. Como estavam enxotando-o, né? Ele pegou o caminho de volta, entrou de novo no canalzinho, entrou de novo pelas grades, entrou no canal, chegou no regato, foi para o rio e voltou para o oceano. Alguns anos se passaram, não é? E certa feita o peixinho ficou sabendo que o pequeno lago onde ele vivera com seus irmãos realmente havia sofrido a tragédia da seca. E todos eles haviam morrido atolados na lama. Bom, o Emmanuel conta essa história, e ele, assim que ele termina essa história, ele fala sobre o André Luiz, não é? Ele diz que o trabalho de André Luiz, o espírito André Luiz, que escreveu, através de Chico Xavier, os livros sobre a vida no mundo espiritual, como é a vida no mundo espiritual, começa com o Nosso Lar, depois tem os Missionários da Luz, os Mensageiros, e vai por aí afora, são 13 ou 14 livros, né, que contam essa vida no mundo espiritual. É um esforço que o André Luiz fez como esse peixinho. Ele saiu desse pequeno lago, que nós achamos que talvez seja tudo que existe, e ele foi até o plano espiritual, conheceu esse oceano de novidades que existe e voltou para nos contar. Mas o Emmanuel diz que o André Luiz vem tentar acender luz nas trevas. Ele vem tentar acender luz nas trevas, trazendo para nós essas histórias. No entanto, para entender o que os espíritos falam, assim como aqueles grandes peixes tinham que fazer esforço, né, parar de comer tanto quanto comiam na lenda do peixinho, né, e se movimentarem e aprender a se esforçar pelo trabalho, nós também temos que fazer um esforço intelectual para a compreensão e um esforço sentimental de mudança da nossa
personalidade, não é? Porque nós temos que abandonar o velho e abraçar o novo. Essa mensagem que foi trazida por esse Espírito. E essa mensagem que trouxe André Luiz, parafraseando esse peixinho vermelho, ela foi trazida em maior escala e muito mais luz pelo próprio Cristo, que, embora nunca tenha vivido entre nós, não é? Porque diz o Emmanuel que nos mundos em que o Cristo se formou, né, havia já se extinguido 2 sóis, não é? Mas, embora não tenha vivido entre nós, ele veio até nós trazer essas histórias. Ele saiu de lá do plano espiritual e veio aqui trazer o Evangelho. E nós, ainda hoje, também não entendemos o Evangelho. E todos esses espíritos que vêm trazer contato para nós, explicar as questões do plano espiritual, essas mensagens que são trazidas na casa espírita, tudo isso é um esforço, ainda hoje, dos espíritos para nos instruir e nos esclarecer. Ainda hoje estão, desses milhões de peixinhos vermelhos que ainda hoje estão por aí. E nós, muitas vezes, nos comportamos como aqueles peixes parrudos, grandes, dentro da nossa loca, sem querer modificar nada. Porque nós estamos ambientados àquilo, estamos perfeitamente acostumados àquele ambiente, e mudar dá trabalho. Não é? E aí nós teríamos que trabalhar sobre nós próprios, a fim de abrir o nosso coração para a compreensão. Porque, na verdade, o amor de Deus, ele está em todo lugar, como Deus está. Se ele não está dentro de nós, é porque nós temos uma janela fechada para esse amor. Nós é que estamos impedindo que esse amor nos invada. Na verdade, o Evangelho que o Cristo nos trouxe, o amor de Jesus, que diz assim: um único mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento do Cristo que deixou para nós. Um único mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor do Cristo que ainda hoje circunda pelo planeta, ele ainda está aí. Nós todos estamos na vibração do Cristo ainda. Nós todos estamos na vibração, no halo divino de Deus. Nós fazemos parte de tudo isso. E se nós não permitirmos que todo esse amor, toda essa bondade, toda essa luz nos invada, é porque nós estamos fechados para isso. Portanto, a missão dos Espíritos continua sendo a mesma: nos instruir e nos esclarecer. A missão da doutrina dos Espíritos, além de nos instruir e nos esclarecer, é nos trazer consolo para as coisas que sempre nos acontecem, muitas vezes nos marcam, né? Muitas vezes nos tornam criaturas, às vezes, afastadas de Deus, por conta das dores que muitas vezes não desconhecemos de onde vem e nos revoltamos com ela. Então essa doutrina vem nos explicar, e é necessário que nós possamos abrir essa janela da nossa alma para que todo esse amor que circula pelo planeta Terra, porque a gente a gente foca muito no lado ruim, não é? No lado mal, mas existe um amor imenso que circula pelo planeta Terra, que circula pelo universo e que vai vencer qualquer mal que exista. Nada é mais forte do que o amor e do que a verdade. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado por terem me ouvido.